Vamos lá. As consequências negativas dessa inversão de valores surgem todos os dias. Na escola, que é o segundo pilar, é o segundo sustentáculo que temos visto, são alunos agredindo professores, professores agredindo alunos, alunos até matando seus colegas. Enfim, este tem sido um panorama da nossa sociedade. Mas nós vamos conversar agora mais sobre esse assunto e, sobretudo, sobre a importância dos valores com a psicóloga doutora Andresa Marques. Doutora, quando nós tocamos nesse assunto de valores aliado a essa onda que nós vemos de violência na escola, nós sabemos que está sendo assim crescente, não é? Foi-se o tempo em que os professores eram tidos como os verdadeiros mestres e respeitados pelas crianças, e também vice-versa. O que a doutora diz acerca dos princípios e valores morais, doutora Andresa? Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom, os valores, eles são assim, desde o nascimento, esses valores, crenças, éticas, o caráter, ele vai sendo formado nessa interação da criança com o meio. Até os 2 anos, mais ou menos, essa interação é pouca e a criança, ela tem um olhar egocêntrico, ela acha que esse mundo aí gira em torno dela mesma. Mas a partir mais ou menos dos 2 anos, essa criança, ela tá assim com um olhar completamente para o meio externo. E esse meio é principalmente os pais, os cuidadores, a escola também, mas hoje o que acontece é que esses princípios, essas regras, esses limites que tem que ter a base na estrutura familiar, né, dentro daquela identidade familiar, está sendo terceirizado. Então, hoje o que a gente vê muito é essa terceirização, não só para a escola, para o cuidador, para a psicóloga, e isso fica ali muito vago e principalmente para a tecnologia. Então, assim, essa terceirização de crenças, de valores, de regras, de limite, que está sendo, assim, o grande prejuízo da formação da personalidade dessas crianças. Muitos pais têm medo de colocar hoje em dia seus filhos na escola comum, tradicional, e optam pelas escolas homeschool, não é? Sim, que é escola dentro de casa. Seria essa a saída mais viável para que essa criança, esse filho esteja mais protegido nesse âmbito dos valores que os pais ensinam? O que vai proteger mesmo a criança é os pais, que são as bases, né? É os primeiros cuidadores. Então não importa em que modelo é essa escola, se é uma escola tradicional, se é pública, privada ou dentro de casa, mas o mais importante é como essa criança está sendo educada, principalmente pelos pais e mães. Então, assim, eu tenho mães que me perguntam, como que a gente educa hoje? O que a gente faz? Não é receita de bolo, porque cada família tem a sua identidade. Mas eu falo 3 elementos extremamente importantes: limite, acolhimento e afeto. Então, para a gente estruturar esses valores, essas crenças, essas regras, eu preciso desses 3 elementos. E é o que não está acontecendo, né? Hoje a gente vê que existe afeto, existe um acolhimento, mas não existe limites. E o limite é extremamente importante. Porque a vida real, a vida adulta, a gente tem limites. A gente não pode estacionar um carro num lugar que não é permitido, você vai receber uma multa. Então, a vida real é punição e recompensa. E a família é essa base, né? É essa base. E a educação, eu acho que vem de casa. Sim. Por mais que a gente vá à escola, mas a educação a gente recebe de casa. Por isso é que é importante também esse trabalho dos pais, de ensinarem desde o início aos filhos esses valores que são importantes, que com certeza também ele vai levar para a vida. Sim. Muito bem, doutora. Agora eu estava aqui a pensar, a questão do bullying, a violência nas escolas, que a NET já tocou nesse assunto, era algo que antigamente, claro, acontecia, porque a violência e essa questão de relacionamentos acesos, digamos assim, é algo que já vem de trás, não é de agora, mas agora muito mais. E a importância de um psicólogo nas escolas para tratar destas questões, considera que de facto é necessário haver essa parceria entre o psicólogo e as escolas, os professores e também os pais? Sim, a escola tem que ter ali um diálogo constante com a escola. Então, assim, é uma estrutura: escola, família, o psicólogo escolar. Mas hoje em dia o psicólogo escolar não está dando conta
Porque há muitos anos atrás, esse psicólogo escolar tinha limites, tinham regras, as crianças obedeciam dentro, né, de um padrão. Então, assim, o psicólogo, ele estava muito mais para uma questão coletiva, né, para ajudar nessa questão coletiva, promover diálogo, promover dinâmicas. E hoje, esse psicólogo escolar, ele não está conseguindo dar conta nem desse trabalho coletivo, porque são várias emergências pessoais que estão acontecendo e de alunos que não têm essa base. Esse aluno que não teve essa construção do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então, é difícil. Porque hoje em dia as pessoas têm muito essa ideia que faz-se bullying, acontece violência, parece que é tudo muito normal, muito natural. Banalizado. Né? Banalizado. E quando na realidade essa obediência, o haver uma boa comunicação, uma boa ligação entre o professor, o aluno e os pais também incluídos, parece que é algo obsoleto, que já passou, que não... Porque estou a falar nisto, porquê? Porque estamos a falar sobre valores invertidos, não é? Sim. A inversão de valores. E essa tem sido uma realidade nas escolas, doutora. Sim. Mas hoje o que faz também, que ocupa muito lugar, é a tecnologia. Então, esses valores estão sendo digitados e procurados dentro de tecnologia. E quem está do outro lado, né? Quem está ensinando esse adolescente, essa criança, do que é certo e errado? Faz isso, faz aquilo. Então, hoje a gente tem esse elemento. Como que os pais, doutora, podem ter esse sucesso? Porque eu acredito que muitos pais que nos assistem agora querem incutir valores que, de fato, venham seguir com essa criança para o resto da vida. Sim. Mas muitas vezes se deparam com dificuldades, seja no entendimento dessa criança, em aceitar o que os pais estão a dizer, seja até mesmo pelos pais que não tiveram, de repente, esses valores na sua infância, foram pessoas que foram criadas debaixo de uma disciplina muito rigorosa, no sentido de gritos, sim, brigas, e não uma disciplina do que é certo, né? Então tornaram-se em adultos extremamente vulneráveis, não é? E muitas vezes sem qualquer facilidade para expressar seus sentimentos, o que vai dentro, conversar como deve de ser. Então nós temos aqui uma realidade muitas vezes de pais que desejam passar esses valores, mas muitas vezes se veem perdidos, não sabem por onde começar. Como que essa mãe que é sozinha, ou esse pai que está com uma criança sozinho, ou talvez o casal, pode fazer de forma simples e que tenha resultados? É o diálogo, né? E parece ser tão simples, né? Mas eu converso com meu filho, mas eu estou ali. Mas é promover toda essa discussão. A criança hoje, ela traz muito de fora a informação. E muitas vezes, por não saber lidar com aquilo, pai e mãe, isso não é para agora, ou esse não é assunto para você, ou acaba, eu atendo muita criança, transferindo isso para o psicólogo, não que a gente não possa fazer esse trabalho dentro do consultório, mas a criança tem que ter esse canal de escuta dentro de casa. Então, ainda que o pai não saiba falar sobre aquilo, filho, isso eu não sei, mas a gente vai pesquisar e a gente vai conversar. Então, assim, esse diálogo é essencial. A criança, ela tem que ter dentro de casa algum canal de escuta. E claro que tem crianças que vão se identificar mais com o pai, com a mãe, numa outra fase da vida, isso pode mudar. Mas esse tipo de diálogo, e esse diálogo, ele não precisa de tanto tempo. Porque o que está dentro de uma rede social são frases de impacto. A criança ou adolescente lê uma frase, lê um conceito ou algo que está na moda e ele leva aquilo, né, para dentro ali da crença dele. Então, não é nem o tempo, né? Pais e mães que estão trabalho, que ficam muito ausentes, mas sentar com seu filho 5 minutos, 10 minutos, perguntar como é que foi para a escola, né? Ou como que ele se sentiu, e teve alguma situação que deixou ele ali com algum tipo de sentimento desagradável, né? Qual foi a parte mais interessante do seu dia? Então, esse tipo de diálogo, ele é possível. Né? E é a forma da gente entender e conhecer o nosso filho. O que acontece hoje é que eu faço algumas dinâmicas e que eu percebo que a mãe e o pai não conhecem essa criança, a criança não conhece esse pai, então e com coisas básicas de cotidianos é mais comum. E aí você vai perdendo, né? E a distorção de valores é o que está no senso comum, nesse mundão, e que muitas vezes que vai completamente contra a crença e valores daquela família. Acho que essas frases de impacto que a doutora falou
realmente muito funcional, porque existem frases que o meu pai em particular falava para mim na minha infância e eu lembro até hoje. E eram frases de impacto, eram frases muito bem colocadas no sentido daquele momento e daquela necessidade. Então ele me fazia olhar para ele e ele me dizia palavras curtas, mas muito diretas. E essas palavras eu guardo até hoje, eu lembro na perfeição. Não esquece, né? Então isso de fato é uma boa, não frases de ameaça. Não estamos a falar disso. São frases que nos fazem pensar. Exatamente, Patrícia. Que nos fazem pensar, que nos levam ao raciocínio. Então tá aí uma super dica para os pais. O que, através daquilo que acabaste, o resultado que teve na tua vida, que até hoje recordas-te disso, então aqui está um bom conselho para todos os pais investirem, porque a infância vai passar. É uma vez só, né? É uma vez só. Não volta mais. Não volta mais. Doutora, essa é a realidade. Nós agradecemos muito a sua Obrigada participação a vocês. aqui no nosso programa. Gostaríamos que se a senhora pudesse dar um conselho, segundo a psicologia, o que é importante para os pais fazerem dentro deste tema da inversão de valores? Sim. É muito importante os pais dividirem com as crianças a própria história, né? Porque acho que todo mundo tem dentro da vida, da adolescência, alguma coisa que foi ali, que ela vivenciou e que ela não conseguiu, o pai, a mãe, não conseguiu resolver, ou que gerou angústia. Então, assim, contar da história, né? O pai e a mãe contar como que foi a infância, como que foi a adolescência, até porque isso cria mesmo essa identidade. E muitas vezes o adolescente ou a criança está passando por aquilo e ele vai se identificar e falar, ufa, então é normal. No caso de frases de impacto, não só dar uma ordem, uma frase de impacto, uma regra, mas explicar o porquê isso, né? Então, se a criança está correndo aqui na sala, não é simplesmente não corre. Olha, não corre, você pode quebrar, tem coisas de vidros, né? Você vai se cortar. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu gosto de você. E aí eu afeto. Então, eu estou zelando pela tua saúde. Então, é por isso, tem um outro lugar mais apropriado para correr. Então, eu dei a ordem, mas eu mostrei o afeto e o acolhimento. Possivelmente você tá irritado, você tá triste, você deve estar até sentindo raiva da mãe, porque eu tô te dando ali uma ordem, tô dizendo que não pode jogar bola aqui na sala. Mas essa emoção é natural, você vai sentir, daqui a pouco você vai estar sentindo outra emoção, então você tá validando aquela emoção. E a criança fala, nossa, é verdade, ela descobriu, né? Eu tô com raiva dela, eu quero jogar bola aqui. Então você tá fazendo o quê? Acolhendo, né? Aquela emoção. E você está direcionando e dando limite, acolhimento e afeto. Muito bem, doutora Andressa, muito importante tudo o que a senhora falou aqui. Eu acredito que lá em casa captaram essa mensagem, porque são conselhos, são esses pequenos gestos, essas pequenas palavras, esse diálogo bem aberto, o explicar para a criança do porquê que ela não pode fazer. É tão importante isso, são valores que não podem acabar e que estão a cada dia que passa mais esquecidos. Nós não podemos esquecer esses valores de ajudar os nossos filhos. Então aqui está este conselho para todas as mães, para os pais. Eu sei que isso implica tempo, mas esse tempo empreendido vai repercutir em coisas tão benéficas para a vossa vida, para a vossa família e sobretudo para as vossas crianças se tornarem pessoas seguras lá na frente. Muito bem, agora vamos conhecer os 3 tópicos da história real que vamos ouvir aqui no nosso programa Mulheres em Foco.